Olá, estamos aqui de volta. Nesse vídeo aqui eu vou dar continuidade ao vídeo anterior, que estamos falando sobre a credibilidade da Bíblia, baseado no livro de Evidências que Exigem um Veredito. Agora eu quero falar um pouco aqui sobre a diferença do tempo entre o original e a cópia. Tá? Então vamos lá, continuando o vídeo anterior. John Montgomery afirma que ter uma atitude cética quanto ao texto disponível dos livros do Novo Testamento é permitir que toda a antiguidade clássica se torne desconhecida, pois nenhum documento da história antiga é tão bem confirmado bibliograficamente como o Novo Testamento. É por isso que eu digo que não existe um outro livro igual à Bíblia. Não existe, principalmente o Novo Testamento. No Novo Testamento existe evidências muito claras, provas muito cabais de sua autenticidade, de sua veracidade histórica. Como diz aqui esse renomado escritor aqui, John Montgomery, você desacreditar dos textos do Novo Testamento como legítimos é o mesmo que você jogar na lata de lixo todos os livros clássicos da antiguidade. E por quê? Porque o Novo Testamento eles são muito bem documentados. São os livros da antiguidade mais bem documentados que temos em mãos. A Bíblia, como eu disse, é o livro mais bem documentado que existe do mundo antigo. E desacreditar da legitimidade, muito principalmente do Novo Testamento, é jogar na latrina, no lixo, todos os escritos antigos. Então vamos continuar aqui para entendermos melhor. Sir Frederick G. Kenyon, que foi diretor e bibliotecário-chefe do Museu Britânico, reconhecido como uma das maiores autoridades em manuscritos, diz: além da quantidade, os manuscritos do Novo Testamento diferem das obras dos autores clássicos em outro aspecto. E mais uma vez a diferença é bem clara. Em nenhum outro caso, o intervalo entre a composição do livro original e a data dos mais antigos manuscritos existentes é tão curto quanto no do Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento foram escritos na última parte do século I, com exceção de fragmentos muito pequenos. Os manuscritos mais antigos existentes são do IV século, cerca de 250 a 300 anos depois do original. Aí você pode estar dizendo, pô, mas 200 anos, o intervalo de tempo entre o escrito original e a cópia mais antiga data entre 250 a 300 anos depois de Cristo. Você pode pensar assim, poxa, 3 séculos aí é muita coisa entre a composição original e a cópia mais antiga que temos. Os 300 anos de diferença é muito grande, né? Mas vamos continuar aqui para você ver, ó. Isso pode parecer um intervalo considerável, mas não é nada em comparação com o tempo transcorrido entre os grandes escritores clássicos e seus mais antigos manuscritos. Ou seja, se você pegar os antigos escritores clássicos da antiguidade e você falar da composição original em relação à cópia mais antiga, o 300 anos que temos de diferença entre a cópia mais antiga do Novo Testamento com o intervalo de tempo com o original, esses 300 anos é pequeno em relação aos escritos clássicos
aos escritores clássicos da antiguidade. Vamos continuar aqui, ó. Cremos que em todos os pontos essenciais temos um texto bastante fiel das 7 peças remanescentes de Sófocles. No entanto, o manuscrito mais antigo e substancioso de Sófocles foi copiado mais de 1400 anos depois de sua morte. Olha aí. Fazendo uma comparação com os escritos de Sófocles, um manuscrito mais antigo de Sófocles é datado de 1400 anos depois da morte do mesmo. Quer dizer, o intervalo de tempo entre os fatos que ocorreram entre o escrito original até a cópia mais antiga de 1400 anos. Então, em comparação com o Novo Testamento, que é só de 250 a 300 anos de diferença, de intervalo de tempo entre os eventos originais e entre a cópia mais antiga, 300 anos é pouco, relativamente pequeno em comparação aos 1400 anos dos escritos de Sófocles. Vamos mais. Em The Bible and Archaeology, a Bíblia e a Arqueologia, Kenyon afirma: de modo que o intervalo entre as datas da composição do original e os mais antigos manuscritos existentes se tornam tão pequeno, a ponto de, na prática, ser insignificante. Assim, já não há base para qualquer dúvida de que as escrituras tenham chegado até nós tal como foram escritas. Em outras palavras, ele está dizendo, intervalo de tempo de 250 a 300 anos entre o original e a cópia é tão pequeno em comparação com os outros escritos da antiguidade. É tão pequeno, é pequeno demais o intervalo de tempo entre o original e a cópia mais antiga, né? Assim, já não há base para qualquer dúvida de que as escrituras tenham chegado até nós tal como foram escritas, né? Pode-se considerar que finalmente estão comprovadas tanto a autenticidade como a integridade geral dos livros do Novo Testamento. Então, através disso, pode-se comprovar a autenticidade e a integridade geral dos livros do Novo Testamento, né? Continuando, F.J.A. Hort acrescenta, com acerto, abre aspas, na variedade e multiplicidade de provas sobre as quais repousa, o texto do Novo Testamento destaca-se de um modo absoluto e inigualável entre os textos em prosa da Antiguidade. Então, os textos, as cópias mais antigas do Novo Testamento, em comparação com as cópias mais antigas de muitos escritores clássicos da Antiguidade, é relativamente pequeno o intervalo de tempo, dando, né, um status de autenticidade, de autoridade, de integridade textual ao Novo Testamento em relação aos escritores clássicos da Antiguidade. J. Harold Greenlee declara: o número de manuscritos neotestamentários disponíveis é surpreendentemente maior do que os de qualquer outra obra da literatura antiga. A gente demos um exemplo no vídeo passado. Só para termos uma ideia novamente aqui, ó. Existem 24.633 manuscritos do Novo Testamento. São cópias antigas. Em segundo lugar, em manuscritos, vem a Ilíada de Homero, com 643 manuscritos. Então, o Novo Testamento foi uma febre muito grande ali. As pessoas copiavam muito, faziam muitas cópias do Novo Testamento, com todas as dificuldades que tinham na época, sem a tecnologia que nós temos hoje. Hoje temos a imprensa, tal, que ajuda muito. Naquela época era tudo manual, era tudo escrito. Colocavam aqui o que ele ia copiar
E aqui ele ficava copiando, letra por letra. Fora todo o trabalho que tinha em trabalhar em cima do papel, em tinta, né? Muitos usavam couro de animais, que tinha todo um processo para preparar o couro do animal, para depois começar a escrever, né? Existe tudo um monte de normas, de regras. Era um serviço exaustivo fazer cópias. E estes homens dedicaram suas vidas a fazerem cópias, cópias e cópias e cópias. Tanto é que o Novo Testamento foram da literatura antiga, foram os livros mais copiados da história. Temos 24.633 manuscritos antigos até hoje. Continuando aqui. Em terceiro lugar, os mais antigos manuscritos existentes do Novo Testamento foram escritos numa data muito mais próxima da composição do texto original do que no caso de qualquer outro texto da literatura antiga. Então, o Novo Testamento está aí muito acima, né, do que qualquer outra composição do mundo antigo. Amém? Nosso tempo está acabando aqui, não dá para a gente falar mais porque eu só tenho 15 minutos para gravar. Então eu espero que até aqui vocês tenham acompanhado. Espero que esteja sendo para você de grande importância estes vídeos aí. Mas eu pretendo continuar fazendo mais vídeos. Fique conosco. Se você gostou, curte o vídeo. Se inscreva no nosso canal. Que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando. No próximo vídeo vou continuar aí, com a ajuda de Deus aí, falando um pouco mais sobre a credibilidade da Bíblia. Porque muita gente hoje em dia ataca a Bíblia como se a Bíblia fosse um livro qualquer. E não é não. A Bíblia é um livro muito importante. Do mundo antigo, é o livro mais bem documentado que existe. Não existe outro livro da antiguidade mais bem documentado do que a Bíblia. Se você quiser deixar de crer na Bíblia, você pode até deixar de crer na Bíblia, de acreditar na Bíblia, mas também você não vai poder acreditar em mais nada da história do mundo antigo. Alexandre o Grande, César, Pilatos, ou seja quem for os personagens da antiguidade, você vai ter que desacreditar da história desses homens também. Se você não quer acreditar nos escritos, na confiabilidade da Bíblia, então desacredite de toda a história da antiguidade, porque não existe nenhum livro da antiguidade mais bem documentado do que a Bíblia. Durma com este barulho, com este zumbido na orelha. Até mais, que Deus abençoe a todos.